O Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu que mãe não pode impedir filho de passar férias com o pai, sob a justificativa de pandemia da Covid-19. Para a Justiça sergipana, a mulher estava se aproveitando da crise sanitária para impedir o contato entre pai e filho. O isolamento provocado pela pandemia da Covid-19 dificultou ainda mais o relacionamento de casais separados que têm filhos. Em vários estados, aumentou o número de casos de alienação parental, um processo psicológico e social por meio do qual um dos pais manipula o filho na tentativa de afastá-lo do outro. O risco de contaminação pelo coronavírus tem sido usado como desculpa. Em São Paulo, por exemplo, o número de ações na justiça por alienação parental cresceu 47% durante a pandemia. Desde 2017, a prática se tornou crime no Brasil. Em Sergipe, a justiça decidiu que a mãe não pode impedir o filho de passar férias com o pai sob a justificativa de pandemia da Covid-19. Para os magistrados, o argumento usado pela mulher é uma forma de impedir que o marido se relacione com a criança. No divórcio, ficou acertado que a guarda seria da mãe e nas férias o filho ficaria com o pai em Curitiba. Mas ele precisou recorrer à justiça para fazer cumprir o que já tinha sido combinado. Enquanto uns buscam a justiça para sanar problemas familiares, outros casais já compreenderam que o diálogo e o respeito devem prevalecer quando o assunto é filho. A Juliana foi casada por 10 anos. Na separação, o ex foi morar em Goiânia e depois em Vitória. A secretária admite que no começo a situação foi um pouco difícil, mas segundo ela, os dois sempre conseguiram separar os problemas pessoais, visando o melhor interesse da filha. Eu respeito muito a relação dos dois, né? Eu sempre respeitei. Eu acho que tem que pensar principalmente nela, né? Porque, querendo ou não, ela é a mais afetada, né? Diretamente, assim, vamos dizer. Porque ela tem né? Ela viveu até os 10 anos comigo e com ele. Imagina, depois, de repente, a vida dela virou de cabeça para baixo, né? Nesse sentido, assim. É isso aí, o bom senso, o diálogo e a boa relação em prol da criança, né? Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto agora, conversando ao vivo pela internet com a advogada Patrícia Guimarães, que é especialista em direito de família. Olá, Patrícia, muito boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Patrícia, bom, lá no início da pandemia, eu creio que você já deve ter se deparado com esses casos de pais separados que ficaram com medo de deixar a criança para lá e para cá entre as duas casas, para quem tem guarda compartilhada em virtude da pandemia. Hoje, né, no momento atual, com a vacinação e com o julgado já num outro sentido, né, acho que já há uma construção que configura a alienação parental, né? Sim, já, Rafaela. Foi um baque muito grande para as famílias, né? E sofreu um efeito muito ruim nas crianças, porque várias crianças tinham convívio, né? Que é o de praxe, de 15 em 15 dias, estar né, visitando o genitor, a genitora. E, de repente, nos vimos trancados dentro de casa e a melhor opção, até pelo judiciário, que foi adotada, foi que a criança permanecesse naquele lar, né? Onde ela estava. Na maioria das vezes, né, a guarda fica com a mãe, então, assim, muitas crianças ficaram no lar com as suas mães e ficaram impedidas de ver os seus pais, até porque não podíamos sair de casa, e foi a melhor escolha para aquele momento. Mas hoje, já com a vacinação, já liberado a questão de aeroportos, né, transitar, usar máscara, não tem por que haver esse empecilho da criança não poder ter contato com outro genitor. Então, o que aconteceu é que, com isso, algumas pessoas aproveitaram para fazer alienação, né? Dar motivo para não deixar a criança entrar em contato com aquele genitor ou aquela genitora que não é o guardião da criança. Então, tivemos muitos casos, infelizmente, de alienação, dos pais que não entendem que esse é um direito da criança. O convívio com o outro genitor é direito da criança, não é o direito daquela pessoa que é guardiã. E é crime, né, Rafaela? Impedir o acesso dessa criança ao pai ou à mãe é crime. Mas é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, viu? Eu imagino, é o bom senso, né? A gente precisa ter, pensar na criança é o bem maior daquela relação. Os pais, às vezes, se esquecem disso, né? Mas, Patrícia, quais são os elementos que configuram a alienação parental? Nós citamos o exemplo na reportagem, que é a mãe ou o pai impedir o contato, né, com o genitor. Mas quais são as outras situações?
A alienação parental, ela é realmente identificada até por um conjunto de profissionais, né? Quando se adentra com o processo de alienação, a criança, a maioria das vezes, passa pelo psicossocial, onde envolve serviço social, psicólogo, para avaliar a seguinte questão, Rafael. Muitas vezes, a pessoa cria na mente daquela criança que aquele genitor não faz bem para ela. Ela pega toda aquela problemática que ela teve no relacionamento e ela transfere para a criança. Vou te dar exemplos clássicos. Seu pai não gosta de você, eu me separei por sua causa, então, assim, eu sofri para manter o melhor para você. Ela vai colocando na cabeça daquela criança até que a quebra do relacionamento é culpa dela. E que aquele outro genitor, aquela outra genitora, não é uma pessoa boa para estar com ela. E isso vai fazendo com que a própria criança vá querendo se afastar do genitor ou da genitora que não é guardião dela. E muitas vezes também não é feito só pela mãe, às vezes uma avó materna, né, uma tia, que vai induzindo essa criança, trabalhando a mente dessa criança contra o genitor. Quais as consequências, pode ser até um presente Patrícia, caso. De quem pratica essa alienação? Quais as consequências jurídicas, administrativas, em quais esferas? Rapidinho para a gente acabar. Tá. A primeira consequência é que você responde o processo, aí você é chamado aí para conversar, né, até para você não arrancar a criança de uma vez daquele guardião. Configurada a alienação e vendo que foi um prejuízo muito grande para a criança, ela perde a guarda da criança para aquele outro genitor. Tá? Então, assim, automaticamente ela vai perder o convívio com aquela criança. Então, olha o mal que você faz. Você pratica alienação e pode perder a guarda do seu filho. Então, o conselho que eu dou é pense na criança. Não proíba jamais esse convívio, Rafael, porque as consequências são muito grandes. E é um direito dela conviver com os pais. Né? A gente não pode transferir a nossa dor para a criança. Muito obrigada aí com esse alerta, com essa reflexão da Patrícia Guimarães, advogada especialista em direito de família. Eu encerro aqui a entrevista. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez. Boa tarde para você. Obrigada, Rafaela. Boa tarde.